Tá bom, o que eu não sabia era que... Eu sei que ainda existem alguns ditadores pelo mundo, mas vocês sabiam que alguns deles, aparentemente, pelo que dizem, são viciados em drogas? E isso explica muita coisa. Hugo Chávez admitiu em um discurso, o que, aliás, repercutiu muito mal, que ele costuma mascar cacau todo dia. E também come algo que se chama pasta de cacau, que é viciante. Isso vem do ditador da Bolívia. O que você disse? O certo é coca. É coca. Ah, coca. Cacau não seria um problema. Ao sul da fronteira, versão brasileira BKS. Eu nem sei direito o nome das drogas. Mas que vergonha. Por um instante, quando disse cacau, imaginei gente por todo o país mascando chocolate. Ninguém pensou que fôssemos nos divertir tanto. Sou mais fã de achocolatados, mas não importa. O que ela quis dizer é que... Bom, eu também li isso aí e senti que nem os repórteres entenderam o que ela estava dizendo. Ele compra pasta de cacau? Coca. Coca, confundi todo Ele mundo. compra essa pasta da... Bolívia, do ditador, tem ditador lá também. Milhões de pessoas assistem a esses programas, religiosamente, dia e noite, por todos os Estados Unidos. Eles acreditam no que vem? Eu espero que não. Mas as redes de notícias mais sérias nos Estados Unidos e na Europa seguiram a orientação de George Bush e dividiram o mundo em amigos, ou seja, líderes que fazem o que queremos que façam, e inimigos, líderes que tendem a discordar de nós. Raul Castro e o ditador venezuelano Hugo Chávez, inimigo declarado do governo Bush. Acho que devemos enxergar o governo da Venezuela como uma força negativa nesta região. Esta é a nova Venezuela, construída com seu próprio dinheiro derivado do petróleo. Caracas é um dos lugares mais belos das Américas, devido à sábia aplicação da Receita Nacional oriunda do petróleo. Aproximadamente metade dos lucros derivado da venda de petróleo. A política doméstica é vender petróleo internamente para obras físicas, novas indústrias e o bem-estar público. Afinal, cometemos um grande erro no Iraque recentemente. Para mim, quanto maior a mentira, mais ela se repete. Temos provas concretas da presença de membros da Al-Qaeda no Iraque. Com a ajuda da mídia, que repete incessantemente os discursos da administração de Bush, mais de 70% dos americanos estão convencidos de que Saddam Hussein estava envolvido nos atentados de 11 de setembro. Existe alguma prova concreta disso? Uma prova concreta é uma expressão interessante. Uma prova concreta que pode vir na forma de um cogumelo de fumaça. Por que estamos aqui? Esta é a pergunta. Por que estamos aqui nesta guerra? Cadê as armas de destruição em massa? Por que demorou tanto para o Sr. Walt questionar Dick Cheney? Tivemos que esperar até 2007 para você provocá-lo. Esta é uma pergunta justa, mas é que eu queria... Eu vi o Dr. Sanjay Gupta envolvido com as tropas no início da guerra. Eles e o resto de vocês da grande imprensa se recusaram a fazer as perguntas difíceis aos nossos líderes e exigir respostas francas. Por isso estamos aqui nesta guerra, 5 anos em guerra, porque o senhor e a CNN e o Dr. Gupta não cumpriram seu dever e colocaram a gente nesta bagunça. A mesma estratégia do Iraque foi aplicada nas revoltas na América do Sul. A vitória eleitoral de Hugo Chávez, apesar de muita oposição, foi um triunfo para a democracia venezuelana. Mas existe um problema com a democracia como ela é praticada na América do Sul. Ela pode derrubar políticos que se recusam às regras vindas de Washington. Segundo os líderes americanos, o presidente eleito da Venezuela, Hugo Chávez, era e continua sendo um ditador. Os piores ditadores do mundo, Hugo Chávez. O presidente venezuelano se tornou mais perigoso aos Estados Unidos do que Fidel Castro jamais foi. A ExxonMobil diz que foi roubada pelo presidente Hugo Chávez. O nome mais forte da América Latina. Tem uma coisa que chamamos de palhaço matador. Hoje talvez ele seja um na América Latina. Hugo Chávez é um ditador. Crápulas ditadores como Hugo Chávez. Se dissesse que detesto Hugo Chávez ou Fidel Castro, eu diria que odeio esses caras. Na capa do livro cita Otto Reich, que foi embaixador da Venezuela nos anos 80, que disse ele é mais perigoso que Bin Laden e que os efeitos de uma guerra entre Chávez e os Estados Unidos pudesse ser pior que 11 de setembro. Chávez apoia o terrorismo diariamente, não faz nada contra o tráfico de drogas, apoia as ambições nucleares do Irã e da Coreia do Norte, também ajuda a Síria. Ele convidou a Al-Qaeda e o Hamas a se estabelecerem em Caracas. Quem é Hugo Chávez? De onde ele veio? 1989.
A queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética foi visto por milhões de pessoas como o fim de qualquer alternativa ao capitalismo. Washington parecia dominada por uma arrogância sem triunfos, pensando, agora podemos fazer o que quisermos. Vamos colocar os olhos em uma presença misteriosa no cenário internacional. Hoje é assim que o Fundo Monetário Internacional descreve a si mesmo. O Fundo Monetário Internacional é uma instituição financeira poderosa, que conta com membros de 186 países. Mas seu principal gestor é a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos. Seu apoio a governos de países de baixa e pouca renda tem sido crucial à sobrevivência política. O FMI tenta manter uma economia global estável, com um fluxo fixo de dinheiro entre países de moedas diferentes. O maior desafio para a recém-descoberta dominação de Washington veio da América do Sul. Um continente que o FMI e a Secretaria do Tesouro usaram muito como uma cobaia de suas experiências econômicas. Em 1988, a economia venezuelana estava um caos. O salário mínimo abaixava e a pobreza aumentava há anos. O governo venezuelano foi de joelhos pedir ajuda ao FMI, que o atendeu, estabelecendo um programa de ajuste estrutural que garantia mais dinheiro, especialmente aos pobres. Quando a tarifa de ônibus foi aumentada em 1989, obedecendo ao acordo com o FMI, Caracas explodiu em uma fiesta de ataques e saques. A polícia abriu fogo novamente em Caracas, capital da Venezuela, contra manifestantes que atiravam pedras. Hoje é o 4º dia de protestos contra a decisão do governo de aumentar o preço de alguns itens básicos de consumo. O governo chamou o exército. Centenas, talvez milhares de venezuelanos foram mortos. Mataram meu filho. Foi o que esta mulher gritou no necrotério de Caracas. Parentes ansiosos olham a lista parcial com mais de 200 nomes de pessoas que foram mortas. O necrotério está literalmente entupido com os corpos dos mortos. No mesmo mês, um grupo de jovens policiais se encontrou secretamente sob o comando do então tenente Hugo Chávez e condenou o massacre, jurando que aquilo jamais se repetiria. Chávez, podemos dizer, caiu de paraquedas. Ele foi formado dentro do exército, enquanto o exército matava sua própria gente. Chávez e um grupo de oficiais menores se reuniram e disseram: não era para fazer isto. Nossa única preocupação é proteger o país de invasões externas. 1992. Exatamente 3 anos depois, em fevereiro de 1992, Chávez ameaçou uma rebelião frustrada para derrubar o governo. Mas o ataque prometido nunca aconteceu. O governo da Venezuela evitou o pior quando tropas do estado dominaram um violento golpe à meia-noite. Depois de matarem 70 pessoas, as tropas rebeldes fracassaram em derrubar o presidente Carlos Pérez. E a grande notícia que trago a todos os venezuelanos é que foram dominados todos os focos e estão todos presos porque se renderam ou porque foram derrotados. Chávez foi pego e ficou preso por 2 anos. Ele assumiu toda a responsabilidade publicamente. Companheiros, lamentavelmente por hora, o objetivo que plantamos não se concretizou na nossa capital. Ou seja, nós aqui em Caracas não conseguimos controlar o poder e eu, diante de vocês e do país, assumo toda a responsabilidade desse movimento militar bolivariano. Sem dúvidas, o golpe foi ilegal. E contra os mesmos defensores da democracia que Chávez, mais tarde, defenderia no golpe contra seu próprio governo. Por outro lado, não passou desapercebido o fato de que a maior parte da população via Chávez como um herói. E posso garantir, com toda a segurança, que esta é a última vez que a Venezuela passa por uma situação como esta. Houve muita comemoração na capital venezuelana hoje, depois que o Superior Tribunal condenou o presidente Carlos Andrés Pérez a ser julgado por acusações de fraude. Ele é acusado de ter roubado 17 milhões de dólares do governo.
Em 1997, Chávez decide concorrer à presidência. Sua principal adversária é uma bela loira de 1,83 m, ex-Miss Universo. Passaram a chamar a disputa de A Bela e a Fera. A ex-Miss Universo defendia praticamente o continuismo, enquanto Chávez pregava uma revolução. E era isso que o povo queria ouvir. Na Venezuela, a eleição presidencial no domingo pode acabar em uma virada esquerdista do governo. Seus seguidores chamaram de voto de punição. Foi o que levou esse homem ao poder na Venezuela. O ex-guerrilheiro do exército que disse que ia lutar contra uma tradição de corrupção e desigualdade econômica. Em 1998, 4 anos após ter sido solto, a taxa de inflação na Venezuela chegara ao recorde de 78% e o governo fizera mais cortes em gastos sociais. O corpo político estava totalmente desacreditado. Apesar da oposição de toda a mídia, Hugo Chávez foi eleito presidente. Por que alguém que liderou um golpe há apenas 6 anos consegue ser tão popular assim? Vivemos 40 anos vendo ladrões vestidos de políticos. Este poder que vocês me deram não me pertence. Este poder é de vocês. Vocês elegeram o governo que não será o governo do Chávez. Porque Chávez é o povo. Vai ser o governo do povo. Ele prometeu reformas para elevar as condições de moradia dos pobres, reestruturar a democracia e compartilhar os lucros do petróleo do país com aqueles que nunca foram beneficiados no passado. Nos 3 anos seguintes, Chávez proclamou a Venezuela como uma república bolivariana e começou a cumprir sua promessa. Estátuas do amado Simão Bolívar, o libertador, vigiam sua terra natal, Caracas. Ele levou 6 países sul-americanos à liberdade. Este é Bolívar. Bolívar em uma pintura, na plenitude de sua glória. Está vendo? E agora seu auge. Bolívar em seu auge. Bolívar no Peru com toda a sua glória. Além disso, Bolívar pensava em termos de séculos e via o mundo em termos de continentes. Estou com você, Chávez! Senhor presidente! Como vai? Chávez! Como estão indo? Aqui, presidente! Oi, presidente! Presidente é isso Chávez! Mesmo, companheiro, é isso mesmo! Olá, presidente! Olá! Vamos em frente! Oi, presidente! Como vai? Oi, presidente! Vamos em frente, vamos à luta! Ei, presidente! Por 2 dias consecutivos, funcionários do governo americano declararam sua preocupação com a situação política na Venezuela. Estamos preocupados com algumas ações do presidente venezuelano Hugo Chávez e de seu conceito do que é de verdade o sistema democrático. Claro que a Venezuela é importante, pois é o 3º maior produtor de petróleo. Eu diria que o senhor Chávez... Talvez o Departamento de Estado concorde, não tenha boas intenções em relação aos Estados Unidos. As reformas de Chávez provocaram resistência da oligarquia do país. Temos um governo mentiroso, canalhas. Controlavam a mídia venezuelana e a usavam para instigar a oposição. Também mobilizaram oficiais dentro das Forças Armadas e receberam ajuda dos Estados Unidos e da Espanha. Eu acho que o mais sensato para o presidente da República e seu gabinete é que apresentem espontaneamente sua renúncia ou desapareçam do país. O empresário Pedro Carmona foi escolhido para ser o novo presidente. Ele foi levado à Espanha para receber a faixa presidencial. O golpe contra Chávez só tem um motivo, o petróleo. Bush fez o plano. Primeiro, Chávez. Petróleo. Segundo, Saddam. Iraque. A causa do golpe na Venezuela e da invasão do Iraque. É a mesma, petróleo. Em 11 de abril de 2002, grupos de partidários de Chávez e membros da oposição fizeram passeatas em diferentes locais da cidade. Mais tarde, membros da oposição resolveram atravessar a cidade em direção ao palácio do governo, onde os partidários de Chávez estavam reunidos. Ele quer que sejamos como Cuba. Ele quer que sejamos como Cuba. Não existe a menor dúvida. Chávez maldito, vai se ferrar, seu cachorro.
De repente, ao se aproximarem do palácio, tiros foram disparados dos prédios e membros de ambos os lados foram atingidos na cabeça. Em uma ponte, partidários de Chávez se esconderam e retribuíram os tiros dos atiradores de elite. O mesmo fizeram contra a polícia, que atirava neles a 2 quadras de distância. A imprensa local mostrava os partidários de Chávez se atirando da ponte. Depois mostraram a rua onde a população foi atingida pelos atiradores de elite, manipulando o vídeo para pensarem que os partidários de Chávez haviam feito os disparos letais. A imprensa também divulgou que o próprio Chávez ordenou o massacre e o usou para justificar o golpe que já estava acontecendo. No fim, foi isso que causou a derrota de Hugo Chávez. Gangues armadas, leais ao presidente venezuelano, dispararam tiros contra milhares de membros da oposição. Após 16 pessoas serem mortas e centenas feridas ontem à noite, soldados rodearam o Palácio do Governo. Senhor Presidente da República, eu fui leal ao senhor. Foi o que o líder do exército disse em rede nacional, mas o assassinato de venezuelanos hoje foi intolerável. Eu estava debaixo da ponte naquele dia e eu reparei que a rua estava vazia enquanto os tiros eram disparados. Quando cheguei em casa e vi a CNN e outras emissoras falando sobre aquilo, eu fiquei chocado. Tinha um cara ali em cima, no segundo andar daquele prédio. Ele começou a atirar e muitos de nós fomos atingidos na cabeça. Olha só, tinha alguém lá em cima atirando nas pessoas, na ponte, aqui atrás. Atiravam nas pessoas que tinham subido na ponte. Foi um golpe político. Estão dizendo que não foi um golpe, mas foi um golpe sim. Ele foi levado para a cadeia pelo exército. Eu vi a morte de perto. Estavam prestes a me matar. Assim, com fuzis apontados. Na minha frente. E atrás. E eu discutindo com eles, lembrando de Che Guevara, que dizem que morreu em pé. E por dentro eu dizia, eu não vou pedir perdão, nem clemência. Eu quero morrer de pé. A maior parte da imprensa americana aprovou o golpe. O conselho editorial do The New York Times escreveu: a democracia venezuelana não será mais ameaçada por um sujeito metido a ditador. Tal referência a Chávez ignorava a ironia do que acontecia nas mãos de um ditador de verdade. Ficam suspensos os cargos dos deputados e suplentes da Assembleia Nacional, destituem-se de seus cargos ilegitimamente ocupados o presidente e demais magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, o promotor de justiça e os membros do Conselho Nacional Eleitoral. Membros da oposição apresentaram ao Supremo Tribunal um atestado de insanidade mental do presidente da República, Tenente-Coronel Hugo Chávez. A mídia venezuelana se tornou parte da oposição nos meses que antecederam ao golpe. Ou seja, participaram e apoiaram a oposição. Claro que me refiro à imprensa privada, que compõe a maior parte da imprensa venezuelana. E, basicamente, o que faziam era divulgar todo o depoimento da oposição que era feito. O que eu quero dizer é que Hugo Chávez é um covarde. Covarde. Ele destruiu a Venezuela. Muitos analistas disseram que esse foi o primeiro golpe da imprensa. E um dos participantes do golpe chegou a dizer que agradeciam à imprensa por aquele golpe. Obrigado à Televen, obrigado à CNT e obrigado à Globo todos os meios de comunicação. A ex-candidata a presidente Irene Saez pediu à comunidade internacional que participasse desta transição. Hoje eu estou pedindo ao governo dos Estados Unidos e a todas as Nações Unidas e à OEA que percebam que o que aconteceu na Venezuela é um crime, matou muita gente inocente. E que todo o governo apoie o processo democrático verdadeiro que hoje vive o país. Poucas horas antes do golpe, o FMI, geralmente lento em responder a pedidos legítimos que partem da África faminta, agiu rapidamente, demonstrando seu apoio ao golpe. Espero que essa discussão possa continuar. Estamos preparados para ajudar a nova administração em qualquer questão que achem importante. O objetivo era claro. O FMI deixava bem claro que a derrubada de Chávez do poder era de grande interesse para a economia do mercado.
Existe um motivo para que Washington esteja praticamente sorrindo. Importamos mais petróleo da Venezuela do que qualquer outro país da OPEP. O preço do petróleo caiu bastante hoje com a queda de Chávez. A razão do preço ter caído tão drasticamente é provável que seja pelo fato de que quem substituir Chávez será muito mais simpático aos interesses dos Estados Unidos do que era o antigo presidente. Você me perguntou por que não me mataram. Mandaram me matar, mas eu sou soldado que passou metade da vida nas Forças Armadas. E os militares venezuelanos, principalmente os mais jovens, me veem como seu líder. A notícia se espalhou. O que acontecera aos pobres que dramaticamente marcharam em massa em direção ao palácio? Votei em Chávez. Eu quero que ele termine seu mandato, porque se isto é uma democracia, devem respeitar as leis. Os soldados chegaram a dizer a seus oficiais que não apoiariam o golpe. As Forças Armadas estão com o povo! Eles me cercaram e me protegeram. E depois me tiraram da ilha. Paraquedistas com helicópteros. Eu sou um líder paraquedista. E eles já foram meus companheiros. E me trouxeram de volta ao palácio, rodeado pelo povo. Carmona teve que fugir do palácio. Um cardeal veio ao local onde me prenderam, na ilha. Pediram que eu assinasse a renúncia. Porque Washington pedia a renúncia assinada. E eu disse, vamos rezar, porque virão me resgatar. Ele ficou com medo. Foi aí que os paraquedistas chegaram e o levaram comigo. De volta ao palácio. Ao palácio, no helicóptero. Ele disse, vamos rezar, senhor presidente. Por que uma coisa tão mal feita? Foi um tiro na água. Na verdade, porque não o mataram quando o pegaram. Não seria tão difícil se comparado a Guatemala, ao Chile ou à Argentina. A Venezuela dos anos 2000, 2002 não é a Guatemala de 54. Não é o Chile de 73. Esta é uma revolução. Eu já disse, pacífica, mas armada. O exército venezuelano está com seu povo pela liberdade! Viva o presidente! Viva Chávez! Viva Chávez! Viva Chávez! Nosso presidente ainda é Hugo Chávez. É isso aí! Viva Chávez! Viva Chávez! Viva Chávez! Viva o presidente! Viva! Viva Chávez! Viva! Voltamos. Bom dia a todos. E continuem a avançar com calma e com prudência. Continuem. A lei respeita a virtude e a honra. O comitê editorial do The New York Times pareceu constrangido por ter dado apoio ao golpe. Sobretudo respeitando a virtude e a honra. A Casa Branca admitiu hoje que autoridades dos Estados Unidos realizaram várias reuniões com líderes venezuelanos da oposição nos últimos meses para discutir a posição do presidente Hugo Chávez, mas insistiu que nenhuma vez sinalizaram que uma atitude militar seria aceitável. Foi dito aos líderes de oposição que os Estados Unidos não apoiariam um golpe. Na sexta-feira, parece que fizeram exatamente isso de modo a aceitar o sucessor de Hugo Chávez. Enquanto isso, os aliados dos Estados Unidos na região condenavam o que viam como um golpe militar. Quando Chávez voltou ao poder no dia seguinte, mesmo a Casa Branca parecia ter decidido que o golpe defendia a democracia. Alguns democratas se referiam a isso como profundamente perturbador. Cabe à maior democracia do mundo defender governos eleitos democraticamente. Não acho que os Estados Unidos tiveram uma política muito esclarecida em relação à Venezuela especificamente, ou à América Latina de modo geral, e em todo o governo de Bush, mas esse incidente em particular, que foi a pior decisão que os Estados Unidos poderiam tomar, ela não apenas coibiu uma comissão da administração de Chávez, como deixou muito difícil para todos na América Latina gostarem dos Estados Unidos. Ele diz que o golpe em seu país foi tramado pelos Estados Unidos e em alguns em sua administração. Dizem que, de fato, o senhor teve algo a ver com isso. O que diz ao ouvir estas coisas?
Tenho que rir, porque, para começar, não houve golpe. Se tivesse havido um golpe, o Sr. Chávez teria sido eliminado. Aconteceu uma completa investigação por parte do Departamento de Estado e não houve absolutamente nenhum envolvimento dos Estados Unidos nessa ação, que Chávez chama de golpe. Sim, os Estados Unidos apoiaram. Tinham pessoas envolvidas no golpe antes que acontecesse. Houve envolvimento de ONGs patrocinadas pelos Estados Unidos que treinaram algumas pessoas envolvidas no golpe. E logo depois do golpe, o governo americano disse que era uma renúncia, não um golpe, reconhecendo efetivamente o governo que assumiria temporariamente até o presidente Chávez voltar. O golpe falhou. Mas apenas 8 meses depois, a administração da empresa petrolífera nacional iniciou uma greve com seus operários, a que se juntaram negociantes que dispensaram seus funcionários. Mais uma vez, a greve, com o apoio da imprensa privada, arruinou a economia e provocou uma grave recessão, comparável aos piores anos da Grande Depressão nos Estados Unidos. Uma greve geral dos opositores ao governo do presidente Chávez forçou o Supremo Tribunal a interromper os trabalhos hoje. Toda a indústria petrolífera na Venezuela foi fechada. Tal tentativa de se opor a Chávez também fracassou. Em apoio, os cubanos enviaram 10 mil médicos e remédios grátis para que fossem abertas clínicas para os pobres. Em uma troca feita entre Chávez e Fidel Castro, ofereceu petróleo barato a Cuba em troca de médicos e remédios. Algumas dessas pessoas, diz essa médica, nunca viram um médico. Para fazer Chávez parar de falar do que fez para reduzir a pobreza, que foi muito mais reduzida por líderes anteriores a ele. Um dos meus colegas no Departamento de Estado diz que Chávez gosta tanto de pobres que criou milhões de novos pobres. Depois que o governo assumiu o controle da indústria petrolífera, a economia duplicou seu tamanho nos 6 anos seguintes. A pobreza foi reduzida pela metade e a extrema pobreza em mais de 70%. Aqui se cultiva de tudo. Sorgo, milho, feijão, soja. Eu quero testar o modelo de propriedade comunitária aqui. Por exemplo, um bairro como este, com um grupo de famílias, talvez 100 famílias, 500 pessoas. Este grupo é dono de toda esta área de 200 hectares. Esta fazenda pertence a uma comunidade apenas. Chávez tem uma ficha muito pobre em termos de direitos humanos. O governo de Bush o comparou a Hitler. Os direitos humanos se tornaram uma nova expressão de luta, muito parecida ao que era a liberdade na antiga União Soviética. Mas aqui também existem múltiplos padrões políticos. Comparativamente, o vizinho e aliado americano mais próximo na região, a Colômbia, tem um marco bem pior em direitos humanos que a Venezuela. Mas, como o presidente Uribe é visto como amigo de Washington e de sua guerra contra o narcotráfico, ganha um destaque na mídia ao qual Chávez não tem direito. Chávez tem feito questão de aparecer em público com tiranos que Washington costuma odiar. Temos a capacidade de eliminá-lo. E creio que chegou o momento de colocar esta capacidade em prática. Não precisamos de outra guerra de 200 bilhões de dólares para nos livrarmos de um ditador forte. Me parece que, nos poucos dias que passei com o senhor desenvolveu certa projeção a isso. Mas, a princípio, deve ter ficado chocado. Me afetou profundamente. Foi doloroso para mim. Doía ver as mentiras e o desrespeito ao povo. Mas em seguida me dei conta de que é um jogo. E que por mais que eu faça, posso me vestir de padre, com um belo chapéu na cabeça. Vão continuar a me chamar de tirano. O povo conhece a verdade. Entendo a complicada abordagem de Chávez. Depois do golpe, começou a parecer um pouco mais como uma guerra. George Bush, você é uma besta, Sr. Bush. Ontem o diabo esteve aqui. Este lugar ainda está cheirando a enxofre. Esta é sua mesa, é onde trabalha.
Este é um dos meus lugares preferidos para trabalhar. Eu nunca vi tamanha energia. Nunca. O senhor me disse que pretendia voltar para cá ontem para trabalhar. Eu trabalhei ontem à noite. A que horas foi dormir ontem? Lá pelas 3 da manhã. 3 da manhã. E trabalhou até as 2. Trabalhei, eu li. Eu sou obrigado a estudar muito. Tenho que conhecer minha equipe. E se diverte? Gosta de ler por prazer? Tudo isso é um prazer. E foi para a cama lendo este livro? Ele não é um pouco chato? A primeira coisa que se deve saber sobre Hugo Chávez é que ele nasceu em um barraco, literalmente, e cresceu em meio à pobreza. Isso influenciou sua visão da Venezuela, assim como despertou a ambição de sua vida, que era transformar o país. Eu nasci a uns 100 metros, ali na frente. Bem-vindo à nossa vizinhança. Olá, como vai, querida? Tudo bom? Como está, querida? Como está? A Venezuela passou 50 anos sem um projeto, mas agora nós temos um. Quem é ela? Ali é minha avó. É uma foto muito antiga que nós recuperamos de uma cédula de identidade. Com quantos anos ela morreu? Tinha menos de 70. Morreu de tanto trabalhar. Olá! Foi aqui que eu nasci, numa cabana de palha. Ah! E esta é a casa onde eu cresci. Como ele era com 14 anos? Era magro. Gostava muito de jogar beisebol. Beisebol? É. Em qual posição? Ele era lançador. Jogava na primeira base. Deve ser muito chato ganhar sempre. Ele só gosta de ganhar. Mas ninguém gosta de perder. Ninguém, mas ele sempre se empenha muito para ganhar. Plantamos umas árvores frutíferas ali. Tamarindeira, laranjeira, tem um pé de café ali. E uma colmeia de vespas ali. Minha avó me mandava colher café. Pense no passado, Hugo. Sua avó está ali, atrás de você. Ela chega na porta. Eu não consigo fazer isso, eu vou chorar. E ação! Ah, nossa! Olha só, quebrei a bicicleta no meio. Eu vou ter que pagar. Agora eu vou ter que pagar a bicicleta. De quem é a bicicleta? Como vão, meninas? Estão estudando? Eu estudo engenharia. Engenharia. Ela estuda engenharia. Como vai? Tudo bem? Como vai? Quantas vacas tem aqui? 10 que dão leite. Que dão leite. E quanto produz cada vaca aqui? 4 litros cada uma. 4 litros. Tá na hora de aumentar a produção, hein? E essa propriedade, ela é da sua família? Sim. Estudou até que ano? 6ª série. 6ª série. Tem que voltar à escola. Procure a Missão Ribas.
Quando cheguei ao poder, tínhamos que importar milho. Agora não é mais preciso. Quebramos recordes de produção neste ano. Estamos construindo usinas. Tem uma bomba atômica sendo feita aqui. Bem, me diga. A bomba é de milho. Processamos nosso próprio milho em nossa usina. Produzimos fubá. Neste caso, com o apoio do Irã. E vendemos muito barato, aos pobres, ao povo. Há 200 anos, uma revolução começou. Bolívar foi quem a começou. Libertamos estes povos do Império Espanhol. E começou o sonho de uma república livre, soberana. Mas aí surgiu o Império Norte-Americano. E o Império Inglês. E quebraram tudo aos pedaços. Nossa história é terrível. Este continente quer ser. Queremos ser nós mesmos. Eu quero te mostrar uma coisa. Consegue ver aquele prédio ali? É um quartel antigo. Eu estava lá no dia da rebelião militar. Isso foi em 4 de fevereiro de 92. Ali era o quartel-general da rebelião. Estavam tomando o palácio. As forças militares rebeldes de Caracas. Eu podia ter morrido lá. Ali morreram soldados meus. E estou fortemente conectado com aqueles que morreram nesse dia. Com os que morreram aqui, nessas janelas. Ainda existem os buracos das balas daquele dia. E os mortos. Eu os carrego. Isso é parte de meu compromisso. Como ex-soldado também. Eu entendo. As vitórias de Chávez na Venezuela começaram a transformar seu próprio país em oferta de esperança para outros. Poderosas forças sociais se juntavam no sul, atravessando fronteiras nacionais. Parecia que o sonho de Simão Bolívar começava a se realizar. As antigas oligarquias, privilegiadas, de pele mais clara, se preparavam para defender sua condição com a força. E os novos movimentos sociais, indígenas, de pele mais escura e, acima de tudo, os pobres, começavam a ter voz. Chávez hoje avança mais à esquerda e proclama que o socialismo é o único meio para o progresso, atraindo outros estados sul-americanos a se juntarem à Revolução Bolivariana. Será que eles virão? Legalizar a cocaína é um dos pontos principais da campanha de Evo Morales, um esquerdista briguento e fiel crítico dos Estados Unidos que concorre à presidência da Bolívia. É um homem que não é amigo do governo Bush. Evo Morales, que presidia o sindicato dos plantadores de coca da Bolívia, é o primeiro índio a ser eleito presidente do país. Morales, que há um mês chamou o presidente Bush de terrorista, faz parte de uma nova onda de líderes esquerdistas da América do Sul. As apostas aqui são altas. A Bolívia possui a segunda maior reserva de gás natural na América do Sul. O voo Caracas-La Paz é uma linha reta para baixo, atravessando os Andes. Foi na Bolívia que Che Guevara foi capturado e morto por ordem da CIA em 1967. 40 anos depois, em 2005, a Bolívia, pela primeira vez na história, elegeu um líder do povo indígena. Evo Morales como presidente. Como líder dos plantadores de coca, Morales foi preso pelas oligarquias. Importantes movimentos sociais em defesa dos plantadores de coca e contra a ordem de privatização do FMI surgiram no país. O governo resolveu vender o suprimento de água de Cochabamba Bechtel, uma corporação americana. E essa corporação, uma das coisas que levou o governo a fazer, foi aprovar uma lei dizendo que a partir de então seria ilegal os pobres irem às grutas e coletarem água da chuva em baldes, pois isso desafiava seu monopólio da água. O que é isso? A inquietude aumenta na Bolívia. O governo declarou estado de emergência após dias de protestos contra. Entre outras coisas, a alta do preço da água. 5 pessoas, no mínimo, foram mortas.
Movimentos como este impulsionaram Morales e sua agitação política rumo ao poder. Alguns o chamaram de a vingança de Che. E não tenho medo de dizer a vocês que sou um fã de Fidel e do companheiro Hugo Chávez. Outros viram como vitória da verdade sobre a tirania corporativa. Ao pousarmos em La Paz, todos lutamos contra a altitude. É o aeroporto internacional mais alto do mundo. Por gerações, os indígenas mastigam folhas de coca para aliviar a tensão sobre o corpo. Não é o mesmo que cocaína, como muitas pessoas acreditam. As folhas de coca devem ser processadas quimicamente para que seja produzida a cocaína. Mas, em sua forma nativa, tem efeitos estimulantes leves, como a cafeína. Um dia depois, ainda sentíamos náuseas devido à altitude. Então, o presidente Morales nos ajudou. Estou curioso se o presidente me mostrará ou partilhará comigo um pouco. Estas folhas estão ruins. Não vão te fazer bem. Mesmo? Você é o especialista. Devem ser mais verdes, não escuras assim. Então, Washington trouxe a luta contra as drogas para a Bolívia e o presidente Morales expulsou o DEA há alguns meses. O pretexto de lutar contra o narcotráfico que implementaram é uma política de controle. E não apenas contra a Bolívia, mas com muitos outros países latino-americanos. A luta contra o narcotráfico faz parte dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Certo. Esta aqui. É um controle. Esta é boa. É assim que se consome. Eu te convido. Com as duas mãos. E você pega assim. Desse jeito. Isso. Segure bem. E assim. E você pega aqui no talinho. E... Por que os talos? É assim que se segura. Não é apenas o controle político. Ainda agora fomos informados que planejam cometer assassinatos de líderes políticos e membros das Forças Armadas. Como sempre aconteceu na década passada e nesta década também. É para eliminar líderes, especialmente a mim. Há 2 meses você botou para fora o embaixador americano, não é? Em outubro de 2008, o embaixador foi expulso e em novembro de 2008, a embaixada e a agência de combate às drogas dos Estados Unidos. Quantas vezes eu já disse? Eu me sinto torturado e aprisionado. Acusações de conspiração e revolta. Mas por bolivianos ou pela agência de combate às drogas americana? Os soldados bolivianos estão à mercê da agência de combate dos Estados Unidos. Quando foi preso pela última vez? Foi em 97. Eu era deputado, mas fui expulso do parlamento em 2002. O plano era me prender, me encarcerar e desqualificar-me como candidato à presidência. Pela primeira vez, não se permite aqui nenhuma base militar estrangeira. Não tem mais nenhuma? Agora não mais. Havia antes. Agora você está se juntando à ala da esquerda ruim para a mídia americana. Bom, a mídia sempre vai tentar criminalizar a luta contra o neoliberalismo, contra o colonialismo e o imperialismo. É praticamente normal. Meu pior inimigo são os meios de comunicação. Podemos dizer que o objetivo da presidência é possuir seus próprios recursos naturais? Recuperar os recursos naturais é a base das economias de todo o mundo. Como você se descreve? Eu me sinto mais como um líder de um sindicato do que presidente, porque como presidente é uma luta permanente.
Às vezes os ministros me dizem, senhor presidente, não diga isso, incluindo esse vice-ministro. Agora que eu entrei num acordo com as Folhas Verdes, podemos ir lá fora um instante? Eu não sei se ele está disposto. Estou sempre disposto. Quero jogar futebol com o presidente. Você pode me mostrar alguns passes? Vamos. Você gosta do Maradona? Do futebol? Claro. Aqui está o novo triângulo anti-americano de língua espanhola. Evo Morales da Bolívia, Hugo Chávez da Venezuela e Fidel Castro de Cuba. Isso indica que o mapa geopolítico da América Latina está mudando e que eles estão certos. Buenos Aires, capital da Argentina. Um país que por 50 anos fez tudo o que foi pedido pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Tesouro Americano. Em 2001, entrou em colapso. Bancos fecharam. 5 presidentes caíram em 2 semanas. O presidente da Argentina renunciou hoje devido à violência desencadeada pela crise econômica. Pelo menos 20 pessoas morreram. Agora, a política luta contra centenas de manifestantes anti-governo. Os sindicatos reivindicam uma greve nacional contra as medidas austeras e o desemprego de quase 20%. As pessoas foram às ruas, fábricas foram invadidas. Num grande parque em Buenos Aires, delegações de todas as localidades, ricas e pobres, se encontraram para discutir seus destinos. Néstor Kirchner era o presidente e se recusou a concordar com as condições do FMI, forçando-os a recuar. Quando acabou seu mandato, a esposa dele, Cristina, com o mesmo espírito bolivariano, foi eleita. Me parece que pela primeira vez na região, os governantes se parecem com os governados. Se vamos à Bolívia e olhamos o rosto de Evo, o rosto dele é o rosto dos bolivianos. É a primeira vez que isso acontece. Um dos últimos presidentes que eles tiveram, Sánchez de Lozada, mal falava espanhol, pois viveu muito tempo nos Estados Unidos. Ele não tinha absolutamente nada a ver com os bolivianos. Outro dia, eu dava uma entrevista e a repórter me disse que Hugo Chávez queria exportar sua revolução, suas mudanças, seu socialismo a toda a América Latina e que isso não podia acontecer. Foi o que eu ouvi de alguns europeus. Respondi que eram pensamentos típicos de colonialistas, como os europeus que tentaram ser colonialistas a vida toda e que sempre tentaram impor suas ideias em outros países. Na região em que vivemos, não temos a experiência de um país tentando impor suas ideias aos outros. Ao contrário, vivemos nas mãos do colonialismo. Não acreditamos que alguém queira nos impor alguma coisa. Ao contrário, acreditamos em integração, respeitando a moral, a identidade de cada país, a cultura e os processos políticos que nunca são iguais em parte alguma, pois somos povos diferentes, com sociedades diferentes e histórias diferentes. O que acha da imprensa chamar Chávez de ditador? Acho que nunca existiu uma experiência nos governos atuais da América Latina ou no mundo que teve tantas eleições como as que teve Hugo Chávez. Creio que é a 13ª eleição. Não vi muitos ditadores vencer 13 eleições seguidas. Você pode concordar ou não com o que ele diz, mas dizer que não há liberdade na Venezuela para se dizer o que se pensa, não acredito nisso. Ao contrário. E outra coisa... Quantos pares de sapato você tem? Eu não sei, nunca os contei. Mas, não sei, nunca perguntaram a um homem quantos pares de sapatos ele tem ou quantas calças ele tem. Mas sempre perguntaram isso às mulheres. Certo, agora estabelecemos alguns critérios. Senhora presidente. Obrigada. Aqui dentro é muito melhor. Traga uma foto da minha mesa de 25 de maio de 2003. Quando Kirchner assumiu, você vai gostar dessa foto. É divina. Estou com velhos conhecidos.
Sim, eu quero que a veja, porque é uma foto lindíssima. Vejamos, encontraram? Por que os homens têm que ser tão devagar? Meu Deus. E você? Está com pressa? Isto foi de 25 de maio de 2003. Kirchner assumindo, Fidel rindo e eu como a primeira-dama. A Argentina teve uma recessão terrível entre 98 e 2002. Pode nos descrever o papel que o FMI exerceu e o que a Argentina fez para sair daquela situação? Terrível. Terrível. O FMI recomendou uma série de privatizações, a não intervenção do Estado na economia, que a economia deveria resolver tudo atrelando o peso do dólar. Para manter essa ficção, o país segurou uma situação financeira brutal, porque o dinheiro vinha do FMI e os juros do empréstimo argentino foram impressionantes. E depois eles se retiraram. E bom, isso levou à maior dívida da história da Argentina, que chegou a 160% do PIB. Isso deixou 1/4 da população sem trabalho, 56% de pobreza, 30 e poucos de pobreza extrema. Enfim, tudo que pode ser considerado uma tragédia social. E então, tudo isso explodiu em 2001 e 2002 na forma de uma enorme desvalorização monetária que representaram uma transferência enorme de riquezas. Foi o que Kirchner herdou em 25 de maio de 2003. Por isso, começamos uma política diferente e um grande confronto com o FMI. Há uma noção difundida que os Estados Unidos ignoram a América Latina e suas câmaras de comércio ajudaram os ricos, mas feriram os trabalhadores pobres. Hoje, o presidente argentino, com a preocupação sobre a política da Câmara de Comércio americana, pareceu não ter pressa de abraçar o seu colega americano. E, estranhamente, o presidente Bush concordou. Não é fácil receber essas pessoas. Talvez não seja fácil me receber também. Muitos dizem que desempenhou um papel inovador e heróico ao desafiar o FMI pela primeira vez e com sucesso. Você diria que um dos pontos altos de sua vida pessoal seria a conferência com Bush em Mar del Plata? Bom, eu diria que sim. Naquele dia, a América Latina derrotou as intenções da primeira potência mundial, representada pela política do presidente Bush, e que pudemos aturar coletivamente. Jamais me esquecerei daquele dia, tanto que guardei a cadeira daquela reunião na minha casa. Naquele dia tivemos a coragem de não falar pelo rádio. Quando o homem não está, quando a política não está, quando não está o representante da política imperial, mas agimos coletivamente e coordenadamente. Foi um dos passos mais importantes que demos nesta região. Como é quando diz não a um banqueiro? Bom, você é subversivo, de esquerda, um ladrão ou sem vergonha. Houve algum momento, como num filme, em que um dos principais banqueiros olhou fundo nos olhos do presidente e disse: "Sr. Kirchner, percebe as implicações do que diz?" Sempre. Quando você tem um político que é muito amigo seu, muito próximo aos setores da economia, é porque tem alguma coisa errada. Porque esses setores só pensam em benefício próprio e não na sociedade. E agora, durante o mandato da presidente Cristina Kirchner, é uma época diferente e mais difícil. Diferente porque eu tive que tirar o país do inferno. O presidente tem que fazer a economia crescer, assegurar que a distribuição de lucros seja justa. Os setores que controlam a economia, os setores que sempre querem lucrar sem dividir nada, nunca os setores que não querem cooperar, são os que reagem, querem continuar fazendo tudo do modo antigo, como era quando a riqueza se concentrava nas mãos de poucos.
O presidente Bush veio à reunião para falar sobre sua política de livre comércio e ele disse que ajudará a amenizar a pobreza e criar empregos na região. Houve algum momento incômodo com o presidente Bush naquela noite? Eu não acho necessário se ajoelhar diante do poder e nem ser rude ao dizer o que precisa ser dito a quem se opõe a você e à nossa nação. Tivemos uma discussão em Monterrey e eu falei a Bush que uma solução para os problemas imediatos seria um plano Marshall e ele se irritou. Disse que o plano Marshall era uma ideia maluca dos democratas e disse que a melhor forma de revitalizar a economia era a guerra e que os Estados Unidos haviam se fortalecido com a guerra. Foi isso que ele disse. Foi o que ele disse. Ele disse... Guerra. Ele disse isso? Foi, com essas palavras. Ele falava dos Estados Unidos. Ele não falou da América do Sul. Ele disse que os democratas estavam errados, que o crescimento econômico dos Estados Unidos foi impulsionado pelas diversas guerras. Ele foi bem claro na forma como falou. O presidente Bush, bom, só lhe restam mais 6 dias, não é? Graças a Deus. Isso. Graças a Deus. Seu trabalho aqui está sendo dificultado por Hugo Chávez, o presidente socialista da Venezuela, que hoje teve um gesto em comum de levar à reunião os manifestantes em um estádio de futebol próximo. Ele disse que queria enterrar o acordo de livre comércio. Que se dane a ALCA! Da Argentina ao Paraguai, onde o ex-bispo Fernando Lugo, um teólogo liberal, venceu as eleições e pôs fim a décadas de liderança do Partido Colorado, a favor de Washington. Este é o antigo palácio do general Stroessner. É a mansão do ditador. Minha família foi perseguida por Stroessner. Meu pai foi preso 20 vezes por ele. Parece um paradoxo viver agora onde Stroessner viveu. Dá para imaginar. Essas mudanças na América Latina nos últimos 10 anos foram incríveis mesmo. Principalmente desde 2003, 2004. Isso resultou de alguma forma na teologia da libertação? Sem dúvida alguma. Acreditamos que as raízes das mudanças na América Latina começaram com uma nova forma de pensamento. Há uns 15 ou 20 anos. Sabe, ninguém imaginaria que um indígena se tornaria presidente, ou que 2 mulheres seriam presidentes de 2 países importantes, ou que um metalúrgico seria presidente, que um militar seria presidente, e menos ainda que um bispo chegaria à presidência. Acho que existe um novo ator político aqui. Mas a oposição, com certeza, vem desses grupos historicamente que eram privilegiados. Privilegiados no Paraguai, principalmente. Após 61 anos sob um partido hegemônico, não tem sido fácil realizar mudanças no país. Aqui existe um grupo que foi privilegiado historicamente pelo governo com os recursos do Estado. Queremos ser consistentes com a teologia da libertação. Se tem que haver privilegiados, que sejam os que foram esquecidos pela história. Os indígenas, os sem terra, analfabetos, doentes. Eles precisam ser prioridade. Nos comprometemos com honestidade, transparência, a devolver a dignidade às nossas instituições e com mais justiça social. Não consigo me afastar dos 30 anos que eu passei na igreja. É como disse São Paulo, um semeia, um fertiliza, um cultiva e outro colhe. O país tem ligações com o FMI? Sim, temos. Qual é a dívida? 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Chávez emprestou à Argentina 6 bilhões de dólares e... Nunca faria isso. Chávez faria o empréstimo se eu falasse com ele. Qual é a sua idade? 57. Ainda tem tempo? Ele está bem? Bem, Fernando Lugo, o senhor é um homem muito gentil e um homem muito bom. Eu lhe desejo boa sorte. Muito obrigado. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer.
No Brasil, as mudanças foram mais políticas que estruturais. Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com a mais larga vitória da história do país. O senhor Silva é o primeiro presidente de esquerda da classe trabalhadora da história do país. Ele foi presidente de sindicato e preso político quando a direita governava o Brasil. O Brasil tem a 9ª maior economia do mundo e enfrenta uma crise econômica. O governo Bush apoiou seu oponente. O presidente era Lula, líder da classe trabalhadora. Lula pode não ter confrontado o FMI diretamente, mas recusou a cumplicidade brasileira no plano de estabilização da Venezuela ou da Bolívia. Agora, no fim de seu mandato como presidente, eu o encontrei tão combativo quanto no início. E muitas vezes aqui na América do Sul, nós tivemos governantes subservientes. Muitas vezes aqui, e também uma elite subserviente. Tudo que era americano era bom, tudo que era europeu era bom, tudo que era japonês era bom. Tudo que era nosso não prestava. Eu aprendi na vida sindical que um interlocutor só respeita o outro se ele se respeitar. Então, eu pessoalmente não tenho nenhum interesse de brigar com os Estados Unidos. A única coisa que eu quero é ser tratado em igualdade de condições. Eu lembro que quando eu chamei o presidente rato do FMI para dizer para ele que eu ia pagar a dívida, ele não queria que eu pagasse. Não, fica com o dinheiro aí, não precisa pagar. Eu falei, não, eu quero quitar essa dívida. Quitamos a FMI, quitamos o Clube de Paris, não devemos nada a ninguém. E temos 207 bilhões de dólares de reserva. O senhor vê a possibilidade de um banco de união dos interesses financeiros sul-americanos nos moldes da União Europeia? Vejo. Vejo e trabalho para isso. Com a Argentina, nós já temos comércio nas nossas moedas. Agora, esse é um processo que precisamos costurar. Precisamos construir. Porque eu sonho que a gente tenha uma estrutura de moeda única na América do Sul, de ter um parlamento da América do Sul, de ter instituições políticas na América do Sul, de ter instituições sindicais unificadas na América do Sul. Eu acho que nós estamos mudando, sabe, o patamar de governança na América Latina e pela primeira vez os pobres estão sendo tratados como seres humanos. O resultado do avanço político na América Latina é o resultado do fortalecimento da democracia. Eu sou um otimista inveterado. Obrigado. Quer dizer alguma coisa, Hugo, na saída? Meu irmão, esse aqui é meu irmão. Os dois últimos presidentes da minha lista eram Raul Castro, de Cuba, Stone, e Rafael Correa, do Equador. Rafael Correa mostra seu descontentamento com Bush, dizendo que a política americana na América Latina é responsável pelo surgimento de movimentos esquerdistas em toda a região. Quando Washington rejeitou a exigência de Correa de remover uma base militar de seu país, o novo presidente exigiu igualdade. Uma base militar equatoriana em Miami. Bom, creio que o presidente Chávez começou uma nova era na América Latina. Para nós, no momento, é muito difícil fazer as mudanças que gostaríamos de fazer e que o país precisa. Agora que temos muitos governos amigos na região, como o presidente Chávez, o presidente Morales, os Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil. Imagino como deve ter sido difícil, 10 anos atrás, para Chávez enfrentar tudo isso sozinho, numa América Latina cheia de governos neoliberais. Minha principal e única influência é Chávez. Ele tem sido um grande exemplo de muitas formas. E qual é a sua posição em relação aos Estados Unidos? Nós gostamos muito dos Estados Unidos. Eu vivi e estudei lá. Amamos muito o povo dos Estados Unidos. Mas, obviamente, a política externa dos Estados Unidos é questionável. Por isso, quando querem nos pressionar para manter a base militar deles no nosso país, uma base estrangeira pela qual não pagam nada, nos acusam de ser extremistas porque não queremos. Se não há problemas em ter uma base estrangeira em nosso país, estabelecemos uma condição muito simples. Manteríamos a base americana em Manta desde que nos deixem instalar uma base militar em Miami. Se não há problemas com bases estrangeiras, então deveríamos poder ter uma lá. Você aceita a presença do DEA em seu país?
Bom, o que estão fazendo é uma espécie de consultoria, mas estamos limitando a influência que tinham. Eles financiavam grande parte de nossas forças públicas. Estamos mudando isso. Vamos sim combater as drogas, mas de uma maneira independente. Rafael Correa agora é considerado uma esquerda potencialmente ruim, com Chávez e com Morales. Você vê assim? Ou acha que é favorecido pela mídia americana? Com todo respeito, conhecendo a mídia americana, eu ficaria mais preocupado se falassem bem de mim. Boa noite. A má notícia sobre planos de assassinatos foi dada hoje pelo Comitê de Inteligência do Senado. O comitê divulgou um relatório que afirma que agentes do governo americano iniciaram planos para matar 2 líderes estrangeiros, se envolveram em planos para matar 2 outros e estão implicados em mais um, e que a CIA sabia de mais 2 esquemas de assassinato. Fidel Castro está vivo e bem, apesar de 8 planos da CIA para matá-lo e um plano para prejudicar sua imagem, fazendo sua barba cair. Alguns dos alvos dos planos de assassinatos eram pessoas muito conhecidas como Che Guevara, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, de Cuba. Em janeiro, a Revolução, 50 anos. 2003, mais ou menos com a emergência de Chávez e sua vitória após o golpe. Você é o avô, o padrinho. Não. E o que acha disso? Não, talvez o pioneiro, mas não o padrinho. Todos são maiores de idade, andam com suas próprias pernas, têm suas próprias ideias e contribuem com novas ideias. Por exemplo, o socialismo do século XXI. E o que acha desses herdeiros? Existe otimismo? Não são herdeiros de nenhum trabalho nosso. Todos somos, em algum momento, herdeiros de alguma coisa. Os cubanos são herdeiros dos libertadores das Américas, começando por Bolívar e Sucre, Toussaint Louverture, o haitiano. A primeira e única revolução triunfante dirigida por escravos na história da humanidade. Somos herdeiros de algumas das batalhas mais recentes, de outros companheiros que caíram, como Che Guevara e outros. Agora, alguns são jovens, como o presidente Correa e o presidente Chávez. Mas cada um está conquistando sua própria identidade, encontrando sua própria identidade no continente. E essa é a verdade. Somos os padrinhos e eles não são nossos herdeiros. E a Revolução Cubana chegou a meio do século completamente íntegra. E os cubanos, apesar de terem personalidade explosiva, aprenderam a ser pacientes. Isso é uma coisa incrível. E essa combinação explosiva, como Fidel disse, dos europeus, o nosso lado espanhol e o nosso lado africano. Estamos prontos para mais 50 anos. Há 6 anos, em janeiro de 2003, estivemos aqui. Entrevistamos Fidel e falamos com ele por 3 dias. Ele era um lobo solitário, isolado. A ilha não tinha propaganda, não tinha corporações. Foi uma volta a outra era. Ele foi o rato que rugiu, que lutou a 80 quilômetros dos Estados Unidos por 50, 100 anos. Como o velho e o mar. Como o velho e o mar. É uma história triste de Hemingway. O velho pescador sai, pesca esse peixe gigantesco, que é a Revolução, em 1960, e quando o traz à costa, ele é comido por tubarões. Ainda assim, o homem tentou e foi nobre. E foi assim que Hemingway deu a ele essa força de caráter, essa beleza da perda, a tragédia do esforço. O que eu gosto em Fidel foi o que disse a nós, que existe um pêndulo na história. E essas coisas mudam. E ele viu de uma forma estranha que essa coisa toda, em 2000, iria mudar. E eu espero de verdade que possamos ver o fim desse capitalismo predatório. Acho que existe um capitalismo benigno, mas há um predatório que corrompe as pessoas. E vimos isso a vida toda. Chávez enfrenta os mesmos desafios de Fidel. Acho que tem mais aliados. O que me impressionou no Chávez foi a força. É um touro. Ele tem a mesma força que Fidel tinha em 2003. Isso lembra como Fidel era forte. Ele mantém a força. Chávez mantém a força.
Por que acha que os Estados Unidos odeiam tanto o Chávez? É óbvio. Ele é uma ameaça tão grande ao sistema quanto Fidel Castro foi. É um grande exemplo. E se for bem sucedido, será a primeira vez na história da América Latina, a não ser por Fidel, em que ele levou toda uma região, quase todo o continente, para longe do controle do FMI e do controle econômico dos Estados Unidos. Pouco depois que retornei à América do Norte, outro presidente entrou em cena. Se houver alguém que ainda se pergunta se o sonho de nossos fundadores está vivo em nosso tempo, que ainda questiona o poder de nossa democracia, esta noite é sua resposta. Eu espero que Obama seja um novo Roosevelt e que Obama implante um novo New Deal. Não apenas para os Estados Unidos, mas para todos os continentes do mundo. Uma vez que praticamente todas as organizações internacionais, do FMI ao Conselho de Segurança da ONU, são controladas, em grande parte, pelos Estados Unidos, a nova sociedade bolivariana fortalece elos regionais para que falem com os Estados Unidos com uma única voz. Isso aconteceu no encontro de líderes do hemisfério em Trinidad, quando a maioria dos sul-americanos recusou assinar qualquer documento na ausência de Cuba. Isso não foi relatado com o devido respeito na imprensa dos Estados Unidos. Se esse modelo se multiplicar em outros continentes, a hegemonia americana será seriamente minada. Uma conversa com Chávez. Boa ou má decisão, mas certamente histórica, não? Meu presidente foi a Trinidad e tudo o que consegui foi uma mísera camiseta de Che Guevara. Barack Obama foi à Cúpula das Américas em Trinidad e viu todo o continente apoiando Colômbia e México, pronto para enfrentá-los. Quem é o homem rindo com o presidente Obama e por que comentam tanto essas imagens? Abraçando os ditadores, os vilões, os políticos corruptos, a gangue dos Kirchners na Argentina, Daniel Ortega da Nicarágua, o maior pedófilo do Ocidente. O que ele faz é dar credibilidade aos inimigos dos Estados Unidos. Amigos e inimigos rapidamente farão proveito de uma situação se acharem que estão lidando com um presidente fraco. Mas Obama não se comportou como Bush. Ele se encontrou com Chávez, que lhe fez uma oferta de paz. É improvável que, como consequência de eu ter apertado a mão ou ter tido uma conversa educada com o Sr. Chávez, estejamos pondo em risco os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Em particular, pelo que soube, o novo presidente assegurou a Chávez que, em seu governo, não haverá outras tentativas de desestabilização ou qualquer interferência nos assuntos internos da Venezuela. É verdade que este é um pequeno passo para a frente. Eu disse que o Obama tem 3 coisas que ele tem que dar um sinal ao mundo. O primeiro é o bloqueio a Cuba. Não tem mais nenhuma razão de ser. Segundo, é trabalhar intensamente para a paz no Oriente Médio. Depois poderia convidar o Chávez para ir aos Estados Unidos? Os 50 anos não foram em vão. Por causa disso, temos Chávez, temos a Bolívia, temos a Nicarágua, Equador, Paraguai e outros, que alguns chamam de centro-esquerda, como Lula. É uma grande rebelião dos povos contra o imperialismo na América Latina. Em um mundo multilateral não pode haver uma potência decidindo por todos. Isso faz mal para a própria potência. Poder absoluto sempre é ruim. É o que sempre digo a Chávez, sou muito próximo ao Hugo, ele é um amigo meu. Mas eu digo que deve construir coletivamente. Por ter 10 candidatos à presidência, não pode ser só ele. Do contrário, quando ele se for, todo o processo acabará. A crença de que somente uma pessoa pode dar a garantia é o mesmo que crer que só um país pode resolver todos os problemas do mundo. O triunfalismo e euforia que existiu após o colapso da União Soviética praticamente desapareceu. Todos sabem que o mundo está mais difícil de ser confrontado. O tamanho da população hispânica nos Estados Unidos agora é maior do que nunca.
Os novos imigrantes servem de ponte com a América do Sul. A pergunta interessante que em meus momentos utópicos eu me faço é se as mudanças na América do Sul podem viajar por essa ponte da população hispânica nos Estados Unidos e produzir algo que nenhum de nós pode prever. Na Venezuela, Bolívia, Equador e Paraguai, 95% da mídia foi totalmente hostil aos bolivarianos. Mesmo assim, eles ganharam. Há uma lição aqui a ser aprendida. Soube que ele é um grande admirador dos anos de 1770, da Revolução Indígena contra os espanhóis de Tupac Katari. Tupac Katari foi brutalmente morto, desmembrado pelo Império Espanhol e esquartejado. E no momento em que ia ser esquartejado, ele disse: "Eu morro mas voltarei como milhões." E talvez seja uma das coisas que nos faça continuar. O otimismo, a fé, a esperança e a evidência concreta de que podemos mudar o curso da história. É possível, Oliver. Uma distribuição Europa Filmes. Direção de dublagem Kate Kelly. Com as vozes de Marco Antônio, Hamilton Ricardo, Dado Monteiro, Lúcia Helena, J.C. Guerra, Ricardo Teles, Raul Ferreira, Renan Gonçalves, Kate Kelly, Wagner Santos, Paulo Porto, Sidney César, Raul Schlosser e Laudi Regina. American way. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. South American way. Ay, my way, your way. Have you ever danced in the tropics with a lazy, like kind of crazy, like South American way? Ay, 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 ay. Have you ever kissed in the moonlight in the grand and glorious, gay, notorious South American way? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. South American way.